Olá, tudo bem? Hoje teremos uma publicação diferente no canal, que será o podcast referente à palestra sobre o processo de análise de dados da coleta à análise do professor Fábio Anderson, doutor em Engenharia Elétrica pela USP, que aconteceu agora há pouco no Senac Piauí Teresina Centro. Vocês, correto? Então, ao longo da palestra, vocês podem preencher esse link, é um questionário bem simples. E aí, ao final, eu vou coletar esses dados e nós vamos apresentar de maneira bem intuitiva. Não é preciso aprender lógica de programação, apesar dos alunos aqui já estarem craque, né? Mas, como tem gente de várias áreas, então, de maneira bem intuitiva, a gente vai entender e vai explanar esses dados, correto? Para a pergunta principal sobre o tema. O que é realmente um cientista de dados? O que é que ele faz? Qual é o objetivo? Esse nome, esse termo, ciência de dados, está bem alta hoje, né? A gente abrir lá a página as páginas Globo, UOL, na área de tecnologia, sempre tem uma notícia. Ciência de dados, Big Data, entre outros termos. Mas o que é que ele faz? E aí, um livro bem famoso da área fala o seguinte: a primeira regra da ciência de dados é não perguntar o que é ciência de dados. Entendeu? Não tem, de fato, uma explicação lógica sobre o que é ciência de dados. E aí existe um certo ceticismo, confusão, algumas perguntas que aí fala: qual é a relação entre ciência de dados e Big Data? Ciência de dados é a ciência do Big Data? Ciência de dados é machine learning? Correto? Tem vários termos, vários ceticismos que ninguém sabe de certo responder e muitas vezes até alguns pesquisadores se confundem na hora de explicar. Correto? Mas ciência de dados por si só é muito mais antiga do que vem se falando. Se vocês colocarem lá no Google Trends, o termo ciência de dados, ele começa a aparecer em meados de 2004. E aí vocês perguntam: por que somente hoje eu estou vendo esse termo? Porque somente hoje eu vejo essas matérias, eu vejo essas pesquisas? É por conta justamente do meu contexto atual. O que é que eu tenho hoje? Se vocês pararem para pensar, o que é que eu tenho hoje que eu não tinha em 2004, que eu não tinha em 2010? O que é que eu tenho? Alguém sabe responder? Justamente isso daqui, ó. Eu tenho uma grande quantidade de dados, eu tenho ferramentas para buscar esses dados, coletar, armazenar. Por exemplo, se eu fosse ministrar essa palestra há 5 anos atrás, 10 anos, o que era que eu ia fazer para vocês? Eu ia passar um questionário, uma folha, e vocês iam escrever nessa folha suas aptidões, suas características. Hoje eu passei um formulário do Google. E já está tudo na planilha, que eu posso linkar minha ferramenta de análise de dados e extrair padrões sobre o perfil de cada um de vocês. Correto? Então é por isso que esse termo está em alta, porque hoje eu tenho grande quantidade de dados disponíveis, tenho acesso à informação mais rápido, e alinhado com isso, eu tenho computadores poderosos. Então antes, o que eu não imaginava, o que eu não conseguia fazer, hoje eu consigo, em questões de segundos e minutos. E aí, essa é a importância, esse é o contexto atual. Só um número bastante relevante, isso daqui não está nem atualizado, acredito que é 2017. No Instagram, são postadas 55 milhões de fotos por dia. Você contribui para o Instagram? Não. Esses 55? Não, Ah, nem sim. tenho Instagram. As fotos totalizam 1,2 bilhões de likes. E aí vocês imaginam o quanto que é valioso isso para uma grande empresa. Como a grande empresa consegue prever padrões de comportamento utilizando a análise de dados. Correto? Inferir o que é que vai acontecer no próximo mês. Será se meu usuário está mudando o perfil de consumo? Então essa é a importância da análise de dados. E aí qual é o sentido de todos esses dados? Para vocês
estudantes, professores, empresários. Qual é a importância desses dados? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se você fosse dono de uma grande rede de varejo em seu país e soubesse que seu país vai ser atingido por um furacão, como você abasteceria seu estoque? Como? Abastecer o estoque. O que é que seus consumidores vão comprar? Bora? Água, né? Comidas para reabastecer. Isso aconteceu. Furacão Francis estava a caminho da Flórida. E aí, a rede Walmart detectou uma grande oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Ela imaginou: eu fui atingido por um furacão Charley há 1 ano, 2 anos atrás. E aí eu tenho um banco de dados que mostra o comportamento da população sobre o que a população comprou naquela época. E aí agora eu posso saber o que provavelmente vai acontecer agora. Correto? Só que a ideia deles era o quê? Eu sei que eu vou comprar água, eu sei que eles vão comprar água, eu sei que eles vão procurar comida, só que eu quero identificar uma demanda em comum. Aí tem que pegar a questão da demanda, né? Exato. Se ele não estiver preparado. Exatamente. Eu quero identificar uma demanda em comum. O que é que vai acontecer de algo em comum para eu prever abastecer meu estoque? E aí eles fizeram análise de dados justamente para identificar isso. E aí chuto vocês. Qual foi o produto mais vendido dentro dessa demanda em comum? Alguém tem uma ideia? Pilha. Cerveja. Vai passar uma semana, 2 semanas dentro de casa, sem fazer nada. Correto? Então é basicamente isso. Então ele aplicou a análise de dados para identificar que provavelmente ia crescer as vendas de cervejas. E aí o que foi que ele fez? Ligou para o distribuidor, ao invés de comprar 2, 3 caixas, aumenta meu estoque. Entendeu? E aí enquanto todas as outras redes varejistas tinham cerveja em falta, ele tinha cerveja. É uma ciência do sinistro que realmente armazena isso e calcula essas coisas. Exatamente. Correto? Então essa é a ideia hoje da análise de dados. É justamente, a gente quer analisar os dados para identificar padrões. Segundo o dicionário, é um modelo a ser reproduzido. Padrões. Lhe repetem exatamente a mesma forma. Ou seja, em um determinado momento do tempo, vai ter um padrão que se repete. Se eu consigo inferir, se eu consigo descobrir qual é esse padrão, eu consigo me antever. Eu consigo preparar as minhas decisões da melhor forma possível. Então esse é o significado da análise de dados. O que é que a análise de dados quer? Significado não, o objetivo, aliás. Desculpe. Qual é o objetivo da análise de dados? É descobrir padrões. Exemplo de padrões bem básicos. Uma loja terá horários de picos e tempos de folga de um único dia. Ou seja, durante o dia eu tenho horários de picos, folgas, entre outros. Então são padrões simples que a gente está acostumado. Uma empresa exigirá maior mão de obras em certos meses do ano. Toda empresa, principalmente comércio, quando está perto do Natal, o que é que elas fazem? Contratam trainees. Por quê? Porque é um padrão que se repete a todo ano. Então tem padrões que são mais fáceis de você descobrir. Agora tem outros que são mais difíceis, que são mais complexos, que estão escondidos nos dados. Correto? E aí, é esse vídeo aqui que a ciência de dados trata. Se o padrão permanece inalterado, então o meu passado é igual ao futuro. E aí, uma vez que meu passado é igual ao futuro, os meus padrões se repetem.
parte dos acontecimentos da minha vida hoje são digitalizados, ou seja, antes são... Isso daqui não é proposital não, porque eu estou usando mesmo, pessoal. Meu celular aqui, ó. Esse daqui é meu celular. O meu quebrou e esse daqui está quebrando o galho. Mas esse celular aqui, eu não consigo capturar nada de dados além de mensagens e chamadas, ligações. Os smartphones hoje, eu consigo capturar dados de localização, consigo capturar interações entre os usuários, entre outros detalhes. Então hoje eu tenho parte dos acontecimentos da minha vida são digitalizados. E o computador, os computadores poderosos, podem criar mecanismos, modelos para entender o futuro. Então essa é a ideia. Qual é a ideia? Justamente o Matrix mesmo. Se o futuro se torna previsível, é possível sempre se planejar com antecedência. E aí, eu me planejando com antecedência, eu consigo preparar o melhor movimento possível. Correto? Então foi isso que o Walmart fez. Ele se preveu o futuro e planejou com antecedência. Correto? E aí, é justamente nisso que a ciência de dados trabalha. Precisamos entender os dados. Precisamos entender essa enorme quantidade de dados. E aí, o que é realmente ciência de dados? Algumas frases de alguns estudiosos, e a gente vai ver que todas elas caminham para um pensamento único. Ciência de dados refere-se a uma área emergente de trabalho relacionada com a coleta, preparação, análise, visualização, gerenciamento e preservação de grande quantidade de dados. Então você nota que é uma série de etapas: coleta, preparação, análise. É a capacidade de obter dados relacionados à coleta, compreendê-lo relacionado à análise, processar e extrair valor. Então, mais uma vez, é uma série de passos bem definidos. A ciência de dados é uma mistura multidisciplinar de inferência de dados, desenvolvimento de algoritmos e tecnologia para resolver problemas complexos. Então, e aí o CEO da MetaMarket falou: a ciência de dados, como é praticada, é uma mistura de ciência da computação, estatísticas inspiradas em café expresso com Red Bull. Então é uma mistura, é uma sopa de letrinhas a ciência de dados. É um processo, na verdade hoje, ciência de dados é um processo bem definido, bem formal, onde você vai utilizar áreas de computação, áreas de estatística, áreas de matemática e conhecimento de negócio para extrair padrões desses dados. Então, é um processo que vai desde a coleta, armazenamento, pré-processamento, extração de características, machine learning e apresentação dos dados. Então, é algo bem complexo, bem definido. Então, só alguns equívocos que tem, hoje se falam, né? Data Science só existe em conjunto com Machine Learning. Pelo contrário, eu não preciso ter Machine Learning para ter análise de dados. Data Science é quando você está lidando com Big Data, ou seja, grande quantidade de dados. Aqui eu vou apresentar um processo de Data Science somente com os dados de vocês. Eu não tenho uma grande quantidade de dados. Correto? Então, Data Science nada mais é do que um termo que descreve os processos de transformação de dados em conhecimento. Então, toda vez agora que a gente ouvir a palavra Data Science, a gente está falando de um termo que eu vou aplicar vários conhecimentos para extrair dos dados conhecimentos. Então, ela envolve princípios, técnicas, ferramentas, entre outras coisas, para analisar os dados, com um objetivo específico. Correto? Então, isso daqui, essa sopa de letrinha que a gente tem, que culmina em ciência de dados. Então, ciência de dados é um conjunto de 3 características:
por três grandes áreas: ciência da computação, matemática e especialização no meu domínio do problema. Então, se eu não conheço o meu domínio do problema e eu conheço só a computação e a estatística, eu não consigo analisar de fato o meu dado. Eu não consigo entender por que aquele padrão está se repetindo. Correto? Então, essa é a ideia da análise de dados. Se eu tenho ciência da computação e minha especialização científica, aí eu tenho meus softwares tradicionais, meus softwares de relatório, meu software que auxilia algum processo da minha empresa. Se eu tenho ciência da computação e matemática, a gente tem somente aprendizado estatístico ou aprendizagem de máquina. A gente não entende por que aquele padrão está se repetindo. Se eu tenho matemática e especialização, eu tenho pesquisa tradicional. Quando eu uno as três grandes áreas, eu tenho ciência de dados. Então, ciência de dados não é meramente ciência da computação. Ciência de dados não é meramente estatística. E ciência de dados não é meramente a expertise no problema. Então, por isso que um profissional nessa área é um profissional bastante requisitado. Por quê? Porque ele tem que ter domínio de todas essas grandes áreas. Uma certa parte puxando para matemática, outra pessoa puxando mais para computação, mas ele tem que entender um pouco de cada uma dessas áreas. Então, a palavra-chave em Data Science não é o dado, é a ciência. Então, o dado por si só não é importante, mas quando eu uno a ciência com meus dados, aí sim eu consigo explorar todos os padrões que existem nos meus dados. E aí eu consigo realizar a ciência de dados. Então, só uma pesquisa que eu acho bastante interessante para vocês verem o quão é complexa essa área e o quão é interdisciplinar. Teve uma pesquisa de um livro bastante famoso, que é justamente, já que a ciência de dados resolve um problema, já que a ciência de dados consegue descobrir padrões, por que não usar as ferramentas de análise de dados, a ferramenta da ciência de dados, para responder ou para definir o que é ciência de dados? Então, é uma meta-pesquisa, uma meta-heurística. Vou fazer análise desses meus dados de vários pesquisadores que eles publicam um artigo falando o que é ciência de dados e a partir dessa sopa de letrinhas de várias pesquisas, vai ter um modelo que vai inferir o que é a ciência de dados. E aí, o que é que ocorre? Alan Hayes, ele fez isso. E aí ele descobriu que ciência de dados tem uma definição bem específica de acordo com a característica do autor. Por quê? Ele plotou esse gráfico aqui, parte de visualização. O que é que explica esse gráfico? Nesse eixo X aqui, são as pessoas, as características das pessoas. Então aqui, ó, eu tenho as pessoas de negócio dos dados, que tratam com a expertise, os meus criadores de dados, que são as pessoas responsáveis pelas coletas, muitas vezes da área de marketing. Aqui a gente tem os desenvolvedores por si só, que são profissionais da área da computação. E aqui a gente tem os pesquisadores, os professores. E aí o que foi que ele fez? Nesse eixo Y aqui, cada corzinha dessa se refere a uma grande área. Então, a cor amarela corresponde aos negócios, expertise. A cor verde corresponde a Big Data e Machine Learning. A cor azul claro corresponde a matemática. A cor azul escuro a programação, computação. E a cor vermelha, estatística. Então, o que é que a gente observa? Para responsáveis pelo negócio, eles consideram que ciência de dados é muito mais negócio do que programação. Por sua vez, para os desenvolvedores,
Olha o percentual de negócio aqui. Enquanto programação estatística e Big Data, Machine Learning, ó, se a gente juntar o azul com o verde, é muito maior. Então, o que é que a gente observa com isso? Ciência de dados é interdisciplinar. E cada um puxa para o seu lado. Mas é importante a gente conhecer cada uma dessas etapas. Exatamente. Que é o que eu acho que entende mais do processo como tudo. Correto? E qual é a diferença de ciência de dados e business intelligence? Vocês já ouviram falar, né, nesse termo? BI, Business Intelligence. Qual é a diferença? Esse gráfico ilustra bem, ó. Todas elas fazem análise de dados, tanto o BI como o Data Science. Qual é a diferença? O BI, ele está preocupado com análise descritiva e diagnóstica. Ou seja, ele quer responder a pergunta: o que aconteceu e por que isso aconteceu? De maneira mais objetiva, o BI, ele olha os dados passados para entender o presente. Eu estou olhando meus dados, eu estou analisando os meus dados e eu estou perguntando: por que minha venda baixou? Correto? Basicamente isso. O cientista de dados, ele vai também olhar os dados passados para entender o presente e também para prever o futuro. Será se eu aumentar meu estoque, eu consigo vender mais daqui a um ano? Correto? Será se meu padrão, minha população está mudando o padrão de consumo? O que é que vai acontecer daqui a um ano? Será se vocês daqui a um ano vão estar mais especialistas em análise de dados ou não? Entendeu? Então essa é a diferença básica. O cientista de dados, o BI, ele está preocupado em conhecer os dados para entender o presente. O cientista de dados, ele está preocupado em conhecer os dados para entender o presente e prever o futuro. Então, ele trabalha tanto na área do BI, como também na análise preditiva. O que acontecerá? Análise prescritiva. O que deve ser feito? Correto? Então, essa é a diferença básica entre essas duas áreas. É claro que hoje o BI é uma parte da ciência de dados. Hoje praticamente a gente não tem ciência de dados sem o Business Intelligence. Correto? O BI é um tipo de pessoa imediatista, né? Exato. É o gestor. Por que eu estou tendo prejuízo? Basicamente isso. Então hoje a gente tenta entender, é o que eu quero passar para vocês, a partir da explicação do que é qual é esse cenário atual de análise de dados, cientista de dados, business inteligente, mas o que é propriamente Data Science. Então a gente tem que entender Data Science a partir de um processo interdisciplinar, que envolve grandes áreas para entender um problema e responder algumas perguntas. Então, a gente tem que começar a ciência de dados como um processo basicamente dessa forma. Fazer uma pergunta interessante: por que isso está acontecendo? O que é que eu quero descobrir? Então a gente começa por aí. Todo o processo de análise de dados, começamos com uma pergunta. A partir dessa pergunta, quais dados eu tenho no momento, ou eu posso conseguir, para responder a minha pergunta? Então é a parte da coleta de dados. Quais dados? Hoje a gente tem dados estruturados da minha empresa, o banco de dados relacional da minha empresa. São dados estruturados. Hoje a gente tem dados não estruturados, uma foto, um post do Twitter. Aí eu quero entender o caso do Neymar, de acordo com a análise de sentimentos do Twitter. O que é que estão falando do Neymar nas redes sociais? É positivo, negativo? Correto? As redes sociais estão apoiando o Neymar ou não estão? Correto? Pode ser interessante para a minha marca. Neymar é patrocinado pela Nike, por exemplo.
E aí eu quero entender, como a Nike trabalha muito com redes sociais, qual é os sentimentos da população a respeito do Neymar. Correto? Então essa é uma análise que pode ser feita. Depois que eu tenho esses dados, aí sim eu vou para explorar, parte de exploração dos dados. O que é a parte de exploração dos dados? É aí a partir daí que a gente vai entender o que é que aqueles dados querem falar. Eu tenho mais mulheres postando ou eu tenho mais homens? Eu tenho mais postagens positivas ou negativas? Aqui nessa sala, eu tenho mais cientistas da computação ou pessoas que não são da área da computação? É o processo de entender o dado como um todo. O que é que aquele meu conjunto de dados está querendo falar no momento? Correto? Depois disso, talvez nem todas as perguntas sejam respondidas aqui. Aí nós vamos para utilizar, que é o que o Sr. Júnior vai falar um pouco, modelos de machine learning, para que a gente possa descobrir novos padrões que não estão visíveis nesses dados. Correto? E aí é justamente previsão. A gente vai fazer análise preditiva. Eu quero descobrir, fazer uma análise dos meus dados para descobrir qual é o preço qual vai ser o valor do dólar amanhã, qual vai ser o valor do dólar daqui a 2 meses. Correto? É basicamente isso nessa criação de modelos. São modelos matemáticos bem definidos que o que é que eles vão fazer? Eles vão aprender com os dados. Então é diferente. Antes, todo mundo, há 5, 10 anos atrás, já via matéria falando assim, cientistas estão tentando construir um carro autônomo. Vocês viram essa matéria há 5, 10 anos atrás. Por que nunca conseguiram há 5, 10 anos atrás? Primeiro, o poder computacional e segundo, a forma como eles estavam construindo. O que era que eles estavam fazendo? Eles estavam criando um sistema especialista, baseado em regras. Se então, o carro começa a acelerar, se tem um obstáculo, eu vou para a direita. Se tem outro obstáculo, eu vou para a esquerda. E assim sucessivamente. Eles estavam fazendo isso. Hoje em dia não. Hoje em dia o que é que a maioria dessas pessoas fazem? Eles têm uma série de cenários de carros, de percurso de carro, vários cenários, e aí eles introduzem para o modelo esses cenários. E esse cenário, a partir desses cenários, o meu modelo vai aprender como agir em determinadas situações. E aí, a partir do momento que eu consigo aprender como é que eu consigo agir em determinadas situações, quando aquela situação acontece, o que é que eu vou fazer? Eu vou agir de acordo com aquela situação. É igual como nós, seres humanos, aprendemos. A gente aprende baseado em modelo. Em exemplo. Jardim da infância. Professora, como é que a gente descobre as letras? A professora vai no quadro, começa a escrever um bocado de letra A, né? De todas as formas. A partir do momento que a gente aprende com aqueles exemplos, você sai da rua, entra no carro, entra no ônibus, olha uma placa, aqui dali é uma letra A. Mas você nunca viu aquela placa, como é que você sabe que é uma letra A? Porque eu consigo relacionar, o meu cérebro consegue relacionar aquela letra A que está na placa com a letra A que a professora deu em sala de aula. Então é basicamente isso que os algoritmos de aprendizagem de máquina fazem. Ele consegue determinar, por meio de modelo matemático bem definido, algo aleatório, esses padrões. Correto? E por fim, não adianta nada a gente descobrir uma coisa se a gente não consegue apresentar o resultado da melhor forma. Então é a parte de visualização dos resultados. Então esse é um processo. De forma mais detalhada, o que é que eu faço? Eu tenho o meu mundo real e é composto de vários dados, e aí esses dados serão coletados e armazenados. O que é que eu faço nessa parte de captura? Eu pergunto se os meus dados já existem, se os dados são internos ou externos da minha empresa, em qual formato eles estão. Então é o profissional que trabalha nessa área de coleta e preparação desses dados.
E aí, o que é necessário para armazenar os dados? Hoje em dia, como a gente tem grande volume de dados, aí é bem aqui que entra o Big Data. A gente tem grande volume de dados, tem grande poder de processamento e precisa da resposta mais rápida possível. As ferramentas tradicionais que a gente tem hoje não suportam essa grande quantidade de dados. Todo mundo aqui acho que já jogou algum jogo, computador, alguma coisa do tipo, ou conhece alguém que joga. Quando lança um novo jogo e o meu computador não suporta, o que é que eu faço? Vou atrás de mais memória, vou atrás de uma nova placa de vídeo. E é isso que aconteceu, por exemplo, com o Google. O Google cresceu de forma exorbitante que ele ia atrás de nova memória, atrás de mais poder de processamento. Só chegou num ponto que ele cresceu de tal forma que ele falou, opa, mesmo se eu comprar toda a memória do mundo, não é o suficiente. E aí ele teve que começar a quebrar paradigmas de computação, ou seja, mudar a forma como ele armazena e analisa os dados. E aí é justamente onde eu tenho a era do Big Data. Eu vou ter Big Data quando eu começo a quebrar os meus paradigmas de computação. E aí é onde entra, não sei se alguém já viu, que o Big Data é definido em 3 vezes. É por isso que o Big Data geralmente é definido em 3 vezes. Velocidade, volume e variedade. Quando o meu sistema, antes eu processava os meus dados em lotes, depois eu vou processar de forma periódica. E hoje eu preciso processar em tempo real. E aí meu poder computacional não é o suficiente. Então eu começo a entender a área do Big Data, para processar esses dados. Antes eu guardava megabytes, hoje giga, terabyte e agora petabyte. Meu banco de dados não suporta a escala de petabytes. Então eu tenho que quebrar o meu banco de dados, fazer um processamento distribuído, armazenamento distribuído. Aí eu tenho Big Data. Então Big Data é quando eu quebro esses paradigmas e começo a entender novas ferramentas de computação. Variedades. Antes eu armazenava tabela, agora eu armazeno database. E hoje eu já quero armazenar foto, rede social, dispositivos mobiles, geoprocessamento, entre outros detalhes. Então essa é a definição. Então eu tenho Big Data hoje quando eu quebro um desses paradigmas. A partir do momento que eu quebro um desses paradigmas e tenho que utilizar novas ferramentas para processar os meus dados, aí eu vou ter o Big Data. E alguns autores hoje já colocam mais outros 2 vezes, né? Que é a veracidade e o valor. Veracidade é porque hoje os meus dados nem sempre são verídicos. Então os meus dados têm que ser verídicos para eu ter valor. E valor é justamente o resultado final, quantos meus dados são valiosos. Correto? Depois que eu processo, ou que eu coleto esses dados, aí vem uma das áreas principais do meu processo, que é os dados precisam ser organizados, processados e analisados, que é justamente a parte de análise de dados, que é uma das fases mais desafiadoras desse processo. Geralmente a gente gasta cerca de 70% a 80% do tempo no processo de análise de dados nessa fase bem aqui. Porque eu preciso entender, é a hora que eu preciso entender os meus dados. Eu preciso escolher quais são os melhores, que eu preciso ir atrás de novos dados. Então, é justamente nessa época. Então, eu tenho que perguntar, qual é a origem dos meus dados? Em que contexto eles estão inseridos? Eles vão agregar valor ao que eu quero? A minha pergunta lá do começo? Então, é esse o processo que eu falo. Então, análise de dados é um processo que envolve tanto ciência quanto arte. Torna-se necessário adquirir a arte de identificar quais dados são relevantes para que eles possam ser úteis no meu processo de decisão. Correto? Então, a análise de dados ele faz a parte de pré-processamento, extração de características e seleção de características.
E aí, para eu explorar os gráficos, eu preciso criar gráficos, eu preciso fazer cálculo estatístico. Qual é a média de idade dessa sala? Correto? Então já é uma informação relevante, entre outros detalhes. Depois que eu faço esse processo de análise exploratória de dados, aí eu vou para a minha ferramenta, que é o que o Wilson Júnior vai falar um pouco de Machine Learning, que é criar o meu modelo de Machine Learning. Que aí tem as redes neurais, que aí tem as árvores de decisão, que são modelos que vão entender os meus dados e inferir sobre um resultado. Por exemplo, eu quero um modelo de Machine Learning para classificar se uma determinada tomografia computadorizada é um tumor maligno ou benigno. Correto? O que é que eu passo para ele? Uma série de exames de tomografia computadorizadas, cada um deles com um rótulo, ó, esse daqui é maligno, esse daqui é benigno, esse daqui é maligno. E aí, o meu modelo, ele vai entender o padrão de um tumor maligno. Quando eu passar uma nova tomografia, que o padrão for coerente com o que ele aprendeu, ele vai falar, opa, é maligno. Então é basicamente isso que ocorre. Então a área de Machine Learning, ela está dentro da inteligência artificial. E ela contempla um pouco Data Science e contempla um pouco Big Data. E dentro da Machine Learning, aí que tem, que hoje muita gente está se falando das Deep Learning, né, que é o aprendizado profundo. É algo que tem um poder de processamento ou de inferência ainda maior. Correto? Por fim, depois que eu analiso todo o meu processo, meus dados, que eu entendo por que eles estão ali, eu vou fazer justamente a parte de visualização dos dados, que é apresentar os meus resultados. Então esse é o processo de análise de dados até eu chegar na construção do meu produto final. Que é a partir do momento que eu entendo meus dados, que eu sei como eles se comportam, eu sei as características dele, eu posso colocar isso em produção. Correto? E aí, os usuários podem interagir com o meu produto. Então, Data Science hoje é um processo bem definido, onde eu vou analisar os meus dados para gerar um conhecimento. E a partir desse conhecimento, eu consigo interagir com o mundo, prever novas oportunidades, entre outros detalhes. É por isso que é uma área que está sendo bastante procurada. E aí onde podemos aplicar análise? Em vários, que são alguns exemplos. Marketing direcionado, publicidade online, indústria financeira, detecção de fraudes. Os principais varejistas, Walmart, Amazon, estão utilizando análise de dados. Então na internet, onde é que eu olho, onde é que eu encontro Data Science? Sistema de recomendação da Amazon, recomendação de amigos no Facebook, recomendação de filmes e músicas na Netflix ou YouTube. Isso daí é um processo de análise de dados, onde ele detectou seu padrão de consumo, relacionou com outros padrões de consumo semelhantes aos seus e fez uma correlação desses dados para ver qual o seu gosto musical e o que provavelmente você vai assistir amanhã ou depois da manhã. Finanças, classificação de cartão de crédito. Quando é que você vai ser aprovado ou não em um crédito? Hoje a Nubank, ela faz muito isso, ela tem um processo de análise de dados justamente para isso. Algoritmo de negociação e modelos. Na educação, avaliações dinâmicas e personalizadas. No governo, hoje tem algumas áreas do governo que aplicam já análise de dados. E aí, qual a sua perspectiva? Onde você pode empregar ou executar um processo de análise de dados? Correto? Então, a ciência de dados nada mais é do que curiosidade. Eu parti para essa área porque eu gostava muito de entender os dados, porque
essas ferramentas automáticas, correto? Então, se você não é curioso, se você não é proativo, porque muitas vezes não é na primeira vez que você executa esse processo que você vai realmente identificar seu dado. Você às vezes tem que voltar lá para o começo, procurar novos dados, e de novo, voltar e assim sucessivamente. Então, a ciência de dados só é útil quando os dados são utilizados para responder uma pergunta. A partir do momento que eu não quero responder essa minha pergunta, então nem adianta eu aplicar ciência de dados. E geralmente um cientista de dados é alguém que sabe como extrair o significado, interpretar, o que requer ferramentas e métodos estatísticos e aprendizagem de máquina, além de ser humano. Então hoje, essa é uma brincadeira que a gente faz, que as empresas muitas vezes procuram esse profissional multitarefa, né? Nem sempre encontram porque é algo muito difícil você ter todas essas expertise. Então o que geralmente acontece, a gente tem grupos de cientistas de dados, que cada um tem uma finalidade específica e conhecimentos específicos que no final culminam em um grupo especializado para análise de dados. Correto? E aí, só para finalizar, uma frase: o dinheiro faz o mundo girar. Só que hoje, os dados fazem o mundo girar. Correto? Os dados são os ativos da empresa. De fato, os dados se tornaram um ativo de primeira classe para as empresas, corporações e organização. Qualquer sistema inteligente, independente de sua complexidade, precisa ser alimentado por dados. Então hoje você tem que se preocupar realmente com seus dados. Você tem uma organização. Hoje em dia a gente não toma mais decisão somente, eu acho que se eu colocar uma banca de vender beiju bem ali na frente eu vou ganhar dinheiro. Hoje em dia vocês têm que analisar os dados. Será que a população inteligente está interessada em comprar beiju? Será se eles estão gostando de beiju? Será se quem sai do Senac hoje, eles vão querer comer beiju ou eles vão atrás de arroz, feijão e churrasco? Entendeu? Então a gente tem que utilizar esses dados para conhecer os padrões e entender se realmente é viável ou não colocar algum negócio de beiju ali na porta. Correto, pessoal? Então, daí a necessidade da ciência de dados, onde a partir dos dados brutos é de extrema importância que ele possa ser entendido e consumido por algoritmos especializados para inferir em padrões. Correto? Só agora, para finalizar, eu que vai tentar fazer uma análise de dados bem simples aqui, para ver o perfil aqui dos alunos aqui dessa sala. Então, só... Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, compartilhe e marque um amigo que precisa ver esse podcast. Até a próxima.